Eu quero começar esse vídeo com uma cena que provavelmente você conhece bem. Você manda uma mensagem e não recebe resposta, ou recebe uma resposta curta, fria, que não era o que esperava, ou você se abre para alguém e percebe que aquilo não foi recebido da forma que você esperava, ou você tenta algo importante para você e a resposta que vem é não, e aí acontece algo que você não esperava que fosse tão intenso. A dor. Não uma dorzinha passageira, não um desconforto leve, uma dor que parece desproporcional ao que aconteceu, que ocupa pensamentos, que afeta o sono, que colore como você vê a si mesmo, a si mesma e o mundo ao redor, e que muitas vezes vem acompanhada de perguntas que dói ainda mais do que a rejeição em si. Por que comigo? O que há de errado em mim? Eu nunca sou suficiente. E se você conhece esse lugar, se já ficou nele por mais tempo do que gostaria, eu quero te dizer uma coisa antes de qualquer outra. A intensidade da dor que você sente depois de uma rejeição não é fraqueza, é informação. E hoje a gente vai entrar fundo nessa informação. O que ela está dizendo, de onde ela vem, e o que se torna possível quando você aprende a lê-la, em vez de apenas sofrê-la. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devagar Tudo Muda. Esse é um espaço criado para quem quer se entender de verdade, para quem está cansado, cansada de padrões que se repetem e quer finalmente chegar na raiz. Aqui a gente não vai te dizer que a rejeição não dói, porque dói. E não vai te dizer para simplesmente superar e seguir em frente, como se sentimento fosse um botão que você pode apertar quando decide. A gente vai entender por que dói, o que está por baixo e o que muda quando você trabalha isso de verdade. Fica comigo até o final, porque esse vídeo tem camadas e as mais profundas estão no fim. Vamos começar com algo que a neurociência estabeleceu de forma muito sólida e que muda completamente como você vê a dor da rejeição. Rejeição social ativa as mesmas regiões do cérebro que dor física. Isso não é metáfora. É o que os estudos de neuroimagem mostram com muita consistência. Quando você passa por uma rejeição, seja não ser escolhido, escolhida por alguém que importava, seja não ser incluído, incluída num grupo, seja receber um não em algo que você colocou esperança. O sistema nervoso ativa respostas que são neurologicamente similares às de uma dor corporal real. E o que isso significa na prática é que você não está exagerando quando diz que dói. A dor é real, não só emocional, real no sentido mais físico da palavra. Mas há uma segunda camada nessa descoberta que é ainda mais importante. A intensidade da dor que você sente não é proporcional apenas ao evento em si. Ela é proporcional ao que o evento ativa internamente. E o que ele ativa internamente depende de algo que ficou gravado muito antes daquela rejeição específica. Depende da história que você carrega sobre o que significa ser rejeitado, rejeitada. Vamos explorar isso com um exemplo. Pense em duas pessoas que passam pela mesma experiência. Mandam uma mensagem para alguém que importa, não recebem resposta por algumas horas. A primeira sente um leve incômodo, talvez um lampejo de preocupação, mas consegue colocar atenção em outras coisas e aguardar sem que isso tome muito espaço interno. A segunda sente uma ansiedade crescente que começa a impedir a concentração. Começa a imaginar cenários de por que não respondeu, se foi algo que disse, se a pessoa está brava, se vai responder, se a relação está bem. A diferença entre as duas não é que uma tem sentimentos e a outra não. É que a segunda tem uma história por dentro que faz com que o silêncio seja lido como ameaça. Essa história pode ter sido escrita por experiências muito anteriores. Um cuidador que às vezes estava presente e às vezes não estava, de forma imprevisível. Um ambiente onde ser deixado de lado tinha consequências reais. Uma infância onde o amor parecia condicional, onde você precisava fazer algo certo para merecê-lo. E então o sistema nervoso aprendeu que o silêncio pode preceder o abandono, que a ausência pode preceder a perda. E quando esse sistema nervoso encontra um silêncio hoje, ele não está apenas respondendo ao silêncio de agora.
Está respondendo a todos os silêncios que vieram antes. Isso é o que os estudos sobre memória implícita mostram. Que o cérebro armazena padrões emocionais de experiências anteriores e os ativa quando encontra situações que parecem similares. E esse processo é automático, inconsciente, muito mais rápido do que qualquer análise consciente. Antes de você ter decidido como reagir, o sistema nervoso já está reagindo, e é por isso que a dor da rejeição pode parecer tão desproporcional, porque muitas vezes você não está sentindo apenas a rejeição de hoje, está sentindo o eco de todas as rejeições que ficaram registradas nesse sistema. Entender isso não elimina a dor, mas muda completamente a relação com ela, porque você para de se ver como alguém que está reagindo de forma exagerada com um evento pequeno, e começa a se ver como alguém que está respondendo de forma muito precisa a um padrão que foi gravado com muito mais força do que aquele evento individual. E padrões gravados podem ser trabalhados, não apagados, não como se nunca tivessem existido, mas trabalhados de forma que percam progressivamente o poder sobre o presente. Agora, vamos entrar em algo que considero um dos pontos mais libertadores desse vídeo inteiro, o que a rejeição revela. Existe uma tendência muito humana de, quando rejeitado, rejeitada, interpretar a rejeição como evidência. Evidência de que você não é suficiente, de que algo em você é fundamentalmente inadequado, de que as pessoas enxergam algo que você temia que estivesse lá. E essa interpretação é compreensível, mas quase sempre está errada. A rejeição raramente diz algo definitivo sobre o seu valor. Ela diz algo sobre alinhamento, sobre timing, sobre o que aquela pessoa, aquela situação, aquele contexto específico consegue ou quer receber naquele momento. E muitas vezes diz algo sobre o que ainda precisa ser desenvolvido, não como julgamento cruel, mas como informação útil. Marco Aurélio, que enfrentou rejeições políticas, traições, perdas e adversidades de uma escala que a maioria das pessoas nunca vai experimentar, escreveu algo nos seus diários pessoais que ficou como uma das ideias mais precisas sobre a adversidade. Ele escreveu que o impedimento para o ação faz avançar a ação. O que está no caminho se torna o caminho. E o que ele queria dizer era que os obstáculos, incluindo as rejeições, quando olhados com a perspectiva correta, contêm informação que não estaria disponível sem eles. Não porque a vida é cruel e quer ensinar lições dolorosas, mas porque crescimento acontece principalmente nos pontos de resistência, e rejeição é resistência. Então, a pergunta que muda tudo quando você é rejeitado, rejeitada não é o que há de errado comigo. A pergunta que muda tudo é o que essa experiência está revelando que eu ainda não via. Pode estar revelando que você colocou o próprio valor nas mãos de alguém que não tinha capacidade de sustentá-lo. Pode estar revelando que havia uma desconexão entre o que você estava oferecendo e o que aquela situação precisava. Pode estar revelando que existe uma área que pede desenvolvimento. Pode estar revelando que aquele não era o lugar certo, aquela não era a pessoa certa, aquele não era o momento certo. E às vezes, revelando algo mais profundo, que existe uma crença por dentro que precisa ser trabalhada, uma crença que diz que você precisa de determinado retorno para ter valor. E enquanto essa crença estiver lá, qualquer rejeição vai ativar a dor com toda a intensidade, porque ela não está só rejeitando o pedido, o convite, a oferta. Está rejeitando o que você colocou de si mesmo, de si mesma naquilo. Pense numa pessoa chamada Camila, 29 anos, que passou por uma série de rejeições profissionais num período de poucos meses. Mandou currículos, fez entrevistas, chegou perto em algumas, recebeu não em todas. E o que Camila notou, além da frustração natural, foi algo mais profundo. Cada rejeição chegava com um peso muito específico. A sensação de que havia algo errado com ela, não com o currículo, não com a experiência, mas com ela mesma. Como se o recrutador tivesse olhado e enxergado algo que não prestava. Ela começou a evitar mandar currículos. E quando mandava, já antecipava a rejeição com tanta intensidade que mal conseguia focar na entrevista.
Quando Camila começou a olhar para o que estava por baixo dessa experiência, descobriu algo que nunca havia nomeado claramente. Ela cresceu num ambiente onde o reconhecimento era muito seletivo. Conquistas pequenas passavam sem celebração. Erros eram lembrados por muito mais tempo do que acertos. E ela aprendeu, sem que ninguém tivesse dito isso em palavras, que precisava provar constantemente que merecia espaço. E então cada entrevista não era apenas uma entrevista, era um tribunal onde seu valor estava em julgamento. E cada não era uma sentença. Quando ela entendeu isso, não ficou imediatamente fácil, mas ficou diferente, porque ela parou de interpretar os nãos como evidência sobre quem ela era, e começou a vê-los pelo que de fato eram, momentos de desalinhamento entre o que ela oferecia e o que aquele contexto específico precisava. E com essa perspectiva diferente, ela conseguiu voltar a se candidatar de um lugar menos carregado, menos como quem precisava provar valor e mais como quem estava buscando alinhamento. A mudança não foi dramática de um dia para o outro, mas foi real. E é essa a diferença que o entendimento faz. Não elimina a adversidade, mas muda completamente a relação com ela. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite aqui nos comentários. Me conta uma coisa, com a honestidade que esse vídeo está pedindo. Você se reconhece na experiência que estamos descrevendo? Existe uma área da sua vida onde as rejeições ativam uma dor que parece maior do que o evento justificaria? Me conta aqui embaixo. Eu leio cada comentário e esse espaço é de conversa real. Agora vamos continuar. Quero falar sobre algo que fica por baixo de muitas das rejeições que doem mais profundamente. A confusão entre rejeição do que você fez e rejeição de quem você é. Essa confusão é muito comum, especialmente para pessoas que cresceram em ambientes onde havia pouca distinção entre comportamento e identidade. Onde, quando você errava, não era teu comportamento que era criticado, mas você mesmo, você mesma. E então o sistema nervoso aprendeu que rejeição de algo que você faz equivale à rejeição de quem você é. E com essa equação funcionando por baixo, qualquer não se torna ameaça existencial. Não ao projeto, não ao pedido, não à proposta. A você. A psicóloga Carol Dweck passou décadas estudando justamente essa diferença. Ela identificou 2 padrões de como as pessoas respondem a fracasso e rejeição. O que ela chamou de mentalidade fixa interpreta o fracasso como evidência de uma capacidade imutável. Eu falhei porque não sou boa nisso e não tenho como ser. E o que ela chamou de mentalidade de crescimento interpreta o fracasso como informação sobre onde está a borda do desenvolvimento atual. Eu falhei porque ainda não desenvolvi o que essa situação exige e posso desenvolver. E o que os estudos de Dweck mostram de forma muito consistente é que essa diferença de interpretação produz diferenças enormes em como as pessoas respondem à adversidade ao longo do tempo. Quem opera com mentalidade fixa tende a evitar situações onde pode falhar, porque falhar confirma uma verdade sobre quem é. E então, progressivamente se expõe menos, arrisca menos, tenta menos. Quem opera com mentalidade de crescimento tende a buscar situações desafiadoras, porque o fracasso é parte do processo de desenvolvimento, não evidência de inadequação permanente. E o que Dweck também descobriu, que é especialmente importante para o que estamos explorando, é que essa mentalidade não é traço de personalidade. Ela é um padrão aprendido, que pode ser trabalhado, não de forma imediata, não simplesmente decidindo pensar diferente, mas através de um trabalho consistente de entender de onde veio o padrão e o que sustenta e qual a interpretação que ele produz. E esse trabalho começa exatamente onde começamos esse vídeo, com a pergunta honesta: o que essa rejeição está revelando? Não sobre o meu valor permanente, mas sobre onde posso crescer e sobre quais crenças estão operando por baixo da dor que sinto. Agora, vamos falar sobre algo que é muito concreto e que acontece de forma muito específica depois de uma rejeição. Os comportamentos que a rejeição ativa, porque a dor da rejeição não fica apenas como sentimento. Ela produz impulsos de comportamento que muitas vezes pioram a situação.
O impulso de explicar, de se justificar, de convencer a outra pessoa de que tomou a decisão errada. O impulso de checar repetidamente se houve mudança, se a pessoa mudou de ideia, se há algum sinal de reversão. O impulso de se fechar completamente, de não mais se arriscar, de se proteger de futuras rejeições através do isolamento. O impulso de atacar a si mesmo, a si mesma, de reforçar a narrativa de inadequação. O impulso de buscar validação compulsiva em outras fontes para compensar a que foi perdida. Todos esses comportamentos têm em comum uma coisa: eles são tentativas de regular o estado emocional que a rejeição produziu, e alguns deles funcionam de forma muito temporária e depois pioram o estado, como a busca de validação compulsiva, que alivia momentaneamente, mas reforça-lhe a dependência de aprovação externa. Outros bloqueiam o aprendizado que a rejeição poderia oferecer, como o fechamento completo, que protege de nova dor, mas impede que a pessoa continue se expondo e crescendo. E há um em especial que quero explorar com mais profundidade porque aparece com muita frequência: o impulso de se explicar demais. Quando você é rejeitado, rejeitada e sente a necessidade intensa de explicar, de convencer, de fazer a pessoa entender o que ela perdeu ou por que deveria reconsiderar. O que está por trás desse impulso não é apenas o desejo de mudar o resultado, é a necessidade de fazer a rejeição parar de significar o que ela está significando internamente. Porque se você conseguir convencer a pessoa, se o não virar sim, a ameaça que o não representa desaparece. E então você pode voltar a se sentir suficiente. Mas esse ciclo tem um problema fundamental. Ele faz com que o seu senso de suficiência continue dependendo do retorno externo. E enquanto isso acontece, qualquer novo não vai produzir a mesma intensidade de dor, porque o problema original, a crença de que você só tem valor quando é aceito, aceita, permanece intacta. Então, o que funciona de verdade? O que funciona não é eliminar a dor da rejeição. Rejeição vai continuar doendo. O que funciona é mudar o que a rejeição ativa internamente. E para isso, é preciso trabalhar o que está por baixo. O primeiro passo é desenvolver a capacidade de observar o que a rejeição ativa sem imediatamente agir nessa ativação. Quando a dor vem, quando o impulso de explicar ou de fechar ou de se atacar vem, a prática é criar uma pausa, nomear o que está acontecendo internamente. Estou sentindo rejeição, estou sentindo o impulso de me justificar, estou sentindo a narrativa de inadequação se ativando. Esse ato de nomear sem imediatamente agir cria exatamente o espaço onde a escolha se torna possível. O espaço entre o estímulo e a resposta que Epicteto descrevia quando falava de examinar as impressões antes de se render a elas. O segundo passo é questionar a interpretação que a rejeição produziu, não como exercício de pensamento positivo forçado, como investigação honesta. Essa rejeição está me dizendo que eu não tenho valor, ou está me dizendo que naquele contexto específico havia um desalinhamento. Essa dor está me mostrando uma verdade permanente sobre quem eu sou, ou está me mostrando uma crença antiga que precisa de revisão, o que essa experiência está revelando que eu posso trabalhar. E o terceiro passo, que é o mais profundo e o mais importante, é trabalhar as crenças que a rejeição ativa. Porque enquanto existir internamente a crença de que você só tem valor quando é aceito, aceita, qualquer rejeição vai ativar a ameaça com a mesma intensidade. Trabalhar essas crenças é o que o desenvolvimento emocional real propõe. Não substituí-las por afirmações positivas que ficam na superfície, mas ir à experiência que as formou, entendê-la com os recursos que você tem hoje e começar a construir evidências de que a crença não reflete a realidade atual. Pense num homem chamado Eduardo, 37 anos, que passou a maior parte da vida evitando situações onde poderia ser rejeitado. Não pedia promoções, não se candidatava a vagas mais altas, não se aproximava de pessoas que admirava, não se expunha emocionalmente nas relações. E quando alguém perguntava por que não tentava essas coisas,
A resposta que ele dava era sempre sobre o momento não estar certo, sobre precisar se preparar mais, sobre não querer criar expectativas. Mas quando Eduardo começou a olhar honestamente para esse padrão, o que encontrou por baixo das racionalizações era algo muito mais simples e muito mais antigo. Ele tinha medo de descobrir que não era suficiente, e enquanto não tentasse, não havia como descobrir. A proteção estava na ausência de teste. O problema é que a proteção também estava impedindo o crescimento. Cada oportunidade não tentada era uma forma de nunca saber se poderia. Quando Eduardo começou a trabalhar essa crença, quando começou a entender de onde ela veio e a se expor gradualmente a situações onde a rejeição era possível, algo inesperado aconteceu. Sim, havia rejeições, mas elas não destruíam como ele temia. Elas doíam sim, mas eram toleráveis. E cada vez que ele atravessava uma rejeição sem ser destruído, o sistema nervoso aprendia um dado novo. Posso suportar isso. E com esse dado repetido, o medo de rejeição foi perdendo progressivamente o poder que tinha sobre as escolhas. Não desapareceu, mas ficou menor. E com medo menor, Eduardo começou a se expor mais. E com mais exposição, mais crescimento. E com mais crescimento, mais evidência de que eu era suficiente. Não porque as rejeições pararam, mas porque elas deixaram de ser o critério pelo qual ele avaliava o próprio valor. Agora quero falar sobre algo que raramente é mencionado quando o assunto é rejeição: o papel do tempo e da perspectiva. Quando você está no meio da dor da rejeição, tudo parece permanente. Parece que essa é a realidade definitiva, que vai ser sempre assim, que o que foi perdido não vai ser recuperado. Mas os estudos sobre recuperação emocional mostram algo muito consistente. As pessoas são sistematicamente ruins em prever por quanto tempo vão durar seus estados emocionais negativos. E especificamente para a rejeição, os estudos mostram que a intensidade emocional diminui muito mais rapidamente do que a pessoa prevê no auge da dor. Não porque a perda não foi real, mas porque o sistema nervoso humano é construído para se adaptar. E essa adaptação não é traição do que foi vivido. É a inteligência biológica que permite continuar existindo e crescendo depois de cada perda. Saber disso não elimina a dor no momento, mas cria uma perspectiva que pode ser muito útil quando você está no fundo. A perspectiva de que isso vai passar. Não porque a vida vai magicamente melhorar, mas porque a intensidade do que você sente agora é diferente da intensidade que vai sentir em 3 semanas, em 3 meses, em 1 ano. E o que você faz nesse intervalo importa enormemente, porque você pode usar esse período de dor para fugir de si mesmo, para se fechar, para parar de tentar, ou pode usar como espaço de entendimento, de aprendizado, de trabalho interno. E a diferença entre os dois não é determinada pela intensidade da rejeição, é determinada por o que você decide fazer com o que sente. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero te deixar com uma última coisa que carrego como uma das ideias mais bonitas sobre a diversidade. Existe uma diferença entre sofrer uma rejeição e ser definida por ela. Sofrer é inevitável, a dor é real. O sistema nervoso vai responder como foi programado para responder. E tudo isso é parte de ser humano. Mas ser definida pela rejeição, fazer dela a narrativa central sobre quem você é, isso é uma escolha. Não sempre consciente, não sempre deliberada, mas uma escolha que pode ser trabalhada. Você não é a rejeição que recebeu, você é o que faz com ela. Você é como atravessa, o que aprende, como se trata no processo, como continua mesmo que devagar. E se você está aqui, se assistiu esse vídeo até o final, é porque algo em você já está fazendo essa escolha. A escolha de entender em vez de apenas sofrer. A escolha de crescer em vez de apenas reagir. E essa escolha, já é o começo de algo diferente. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, eu te convido a te conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a trabalhar exatamente o que exploramos hoje. As crenças que estão por baixo da dor, os padrões que se repetem.
a relação que você tem consigo mesmo, consigo mesma nos momentos difíceis. O link está na descrição desse vídeo. Quando você estiver pronto, pronta, ele vai estar lá. E se esse vídeo tocou em algo, compartilha com alguém que você sente que também precisaria ouvir isso, porque às vezes a mensagem certa chega pela pessoa certa. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Aqui toda semana tem conteúdo criado com o mesmo cuidado, a mesma profundidade e a mesma honestidade. Deixa o seu like se esse vídeo teve valor para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.